Jó 40, versos 3 ao verso 5, que dizem assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Oremos. Senhor, pedimos que fale aos nossos corações através da Tua santa palavra nesta hora. Por nós mesmos não podemos compreendê-la adequadamente, por isso que também pedimos a assistência do Teu Espírito, dando-nos iluminação, compreensão a respeito daquilo que o Senhor tem a nos falar nesta ocasião. É assim que nós oramos, confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós somos orientados pelas Escrituras em várias ocasiões a nos dirigirmos a Deus usando as nossas palavras. Através da oração, devemos apresentar a Ele as nossas petições, as nossas ansiedades, as nossas angústias da alma e assim nos apresentarmos diante dEle. Nessa passagem que nós lemos de Jó, vemos um contraponto a respeito daquilo que encontramos em outras passagens. Jó se vê numa situação tal que ele não quer apresentar qualquer palavra diante de Deus. Pelo contrário, ele quer tapar a sua boca, ele quer silenciar a sua voz diante do Senhor. E há sim também outras passagens das Escrituras, onde nós encontramos orientação para que nos calemos diante dele. Por exemplo, Isaías capítulo 41, verso 1, Amós capítulo 5, verso 13, e Sofonias capítulo 1, verso 7, são passagens que nos instruem a nos calar diante do Senhor. Mas há outras passagens que eu gostaria de destacar aqui. Abacuque capítulo 2, verso 20, nós lemos o seguinte: O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque capítulo 2, verso 20. Agora o texto de Zacarias capítulo 2, verso 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. A expressão cala-se aqui nessas passagens de Abacuque e de Zacarias é uma partícula de interjeição na língua hebraica, que, de acordo com a língua portuguesa, seria como você interrompendo a fala de alguém. Alguém está falando com você e de repente você diz assim: Psst, espera aí, pare um pouco. E você tem que interromper aquilo que você está falando, porque você é interrompido por aquele que está ouvindo. E esta é a palavra aqui usada no hebraico nessas passagens de Abacuque e de Zacarias. Psst, cale-se diante do Senhor. Nesses textos, essa partícula transmite o momento que o homem precisa se calar diante de Deus numa atitude de contrição, de humilhação, obediência absoluta e aceitação incontestável da sua palavra. E o texto que nós lemos aqui de Jó, capítulo 40, versos 3 ao verso 5, eu quero aqui apresentar aos irmãos pelo menos 3 objetivos com esta passagem. Primeiro, quero demonstrar que Deus literalmente possui o governo da história da nossa vida. E diante da maneira de Deus nos conduzir, mover as nossas circunstâncias e as nossas histórias, muitas vezes somos desafiados, instruídos pela palavra dEle a nos calarmos e não contendermos com Ele a respeito daquilo que Ele está fazendo. Em segundo lugar, é meu objetivo também aqui apresentar qual é a nossa condição extremamente limitada para compreendermos plenamente os caminhos do Senhor. E por isso temos a necessidade de confiar nele e de nos humilhar na sua presença. Meu último propósito, talvez o maior destaque que eu gostaria de dar, é mostrar como a história de Jesus se revela através dessa passagem. Porque aqui nós veremos como Jó atravessou momentos extremamente difíceis na sua vida, angustiantes, e que talvez nem eu, nem você passamos sequer parte daquilo que Jó passou. E aí, fica claro para nós aquilo que Jesus passou naquela cruz em nosso lugar, como ele foi humilhado, ultrajado,
exposto como vergonha para a humanidade, e mesmo através do seu sofrimento, mesmo através do opróbrio sofrido por conta dos homens, através do seu sacrifício na cruz, da sua humilhação, eu e você fomos perdoados dos nossos pecados para sempre. Foi através do sofrimento de Jesus que toda condenação que pesava sobre nós foi satisfeita, foi paga. O próprio Senhor Jesus fez isso por nós através do seu sofrimento. Olhando para Jó, parece que essa história de Jesus ela está meio obscura. Mas quando nós chegamos na história de Cristo no Novo Testamento, aí nós entendemos qual foi o propósito de Jó ter passado por tudo o que ele passou. Foi para revelar como em Cristo Jesus, através do seu sofrimento, da sua humilhação, Deus revelaria o seu poder e os seus caminhos e a sua vontade. E por isso, agora, olhando para Jesus Cristo, temos todas as condições necessárias para glorificarmos a Deus. Então é isso que nós vamos ver nesta ocasião, observando a história de Jó. Para nós entendermos o que essa passagem tem a nos dizer, é preciso considerarmos aqui qual é o seu contexto. Então vamos voltar um pouco as páginas da nossa Bíblia, lá para o capítulo 1 do livro de Jó. Jó, capítulo 1. Entre os primeiros versos, aí, o verso 1 ao verso 5, nós temos uma descrição da condição de Jó, de quem ele era, de como ele vivia. Veja só, o primeiro versículo do capítulo 1 vai nos falar a respeito da pessoa de Jó. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. No verso 2, nós vemos como era constituída, formada a família de Jó. Jó tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. No verso 4 do livro de Jó, nós vemos aí uma descrição, verso 3, quais eram as propriedades de Jó, quais eram as posses dele. Diz o texto que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois de trabalho. Aí você lê 500 juntas de bois. Isso significa que eram duplas de bois preparadas para o trabalho. Não eram bois comuns, eram bois que no mercado valiam muito, porque eles eram apropriados para o trabalho forçado, o trabalho duro. Então, Jó tinha 1.000 bois altamente valiosos. Ele tinha 500 jumentas e inúmeros funcionários. E diz o final do verso 3 que Jó era considerado o maior do Oriente. Esta é uma referência comercial de Jó. Jó era um homem extremamente próspero, distinto de todos do Oriente, por causa das posses que ele tinha, e essa passagem mostra isso para nós. Agora, os versos 4 ao verso 5, o livro vai nos mostrar como os seus filhos viviam, como era o clima dentro da família de Jó. Seus filhos tinham o hábito de comerem na casa uns dos outros, e no final Jó os chamava e os abençoava. Veja, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que não se desviava do mal, tinha muitos filhos, e isso para aquele contexto era considerado uma grande bênção da parte de Deus, ter muitos filhos. Ele era um homem de muitas posses, considerado o maior do Oriente por isso, e os seus filhos viviam em completa harmonia, em paz, e experimentavam da bênção do seu pai. Mas aí, a partir do verso 6 até o verso 12 do capítulo 1, a história de Jó começa a mudar, porque num diálogo de Deus com Satanás, Satanás recebe a autorização de Deus para tocar em tudo que Jó tinha, exceto a sua vida. Estava tudo em paz, tudo em ordem, mas agora Satanás recebe uma autorização de Deus para tocar em tudo o que ele possuía. E é por isso que a partir do verso 13 até o capítulo 3, verso 26, nós vemos como aqueles primeiros 5 versos do capítulo 1 mudam completamente de cenário, porque diz a passagem, por exemplo, no verso 7 do capítulo 2, que Jó, ele foi tomado por tumores malignos.
Aqui nós diríamos que ele estava com metástase, literalmente condenado. Quando nós recebemos um diagnóstico desse, nós entramos em desespero, porque em muitas ocasiões esse diagnóstico ele vem como se fosse uma sentença de morte. Nós entramos em desespero. Jó estava tomado de tumores malignos por todo o seu corpo. E aí, não bastando tudo isso que Jó estava enfrentando depois de ter perdido tudo, ele perdeu seus bens, ele perdeu seus funcionários, ele perdeu seus filhos, ele perdeu a sua saúde, e no final de tudo isso, a sua mulher chega diante dele e lhe faz a seguinte proposta: Jó, você serviu a esse Deus há tanto tempo, e no final ele permitiu você sofrer todos esses males, todas essas perdas. Faz o seguinte, amaldiçoa esse Deus e morre. Foi a proposta que ele ouviu da sua mulher. Mas o testemunho até aqui que nós temos de Jó é que no meio disso tudo, de todas essas provações, de todas essas tensões, dessas angústias, dessas inquietações, Jó não pecou. Olha o que diz o capítulo 1, verso 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora o capítulo 2, verso 10, lá no finalzinho, diz assim: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ele não abriu a sua boca para atribuir a Deus nenhuma culpa daquilo que ele estava sofrendo. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, nós percebemos que Jó começa a sofrer o abalo daquelas circunstâncias. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele preferiu, no meio daquelas circunstâncias, não ter nascido, para ter que enfrentar aquilo que ele enfrentou. Ver os seus filhos sendo sepultados, os seus bens se perdendo, os seus funcionários desempregados e ainda tomado por uma grave enfermidade. E é nesse momento, então, que Jó começa a lamentar o dia do seu nascimento. Mas aí, a partir do capítulo 4 até o capítulo 28 de Jó, nós temos diversos diálogos dele com seus amigos. Os seus amigos eram Elifaz, Bildade e Zofar. Cada um deles faz uma apresentação de Deus para Jó, o repreende nas suas lamentações, tenta consolá-lo, porque eram homens crentes, homens que conheciam a Deus. Mas, apesar de terem feito isso, tentado consolar Jó, você vê, por exemplo, Elifaz, no capítulo 4, ele faz um discurso muito bem preparado, teologicamente, a respeito de Deus, mas no final eles descobrem que não encontram respostas racionais para aquilo que Jó estava atravessando. E eles começam a mudar o discurso, começam a apresentar Deus de uma maneira contrária àquela que eles tinham apresentado para Jó inicialmente. Eles chegam a apresentar Deus para Jó como se fosse um Deus iníquo, pecador, injusto, porque estava permitindo o seu servo passar por tudo aquilo que ele estava atravessando. É nesse momento, por exemplo, nessas discussões com seus amigos, que Jó sofre dois grandes abalos. No capítulo 7, ele contende com Deus, ele questiona Deus. Por quê? Por quê? Por quê? No capítulo 10, mais uma vez, Jó abre a sua boca e se levanta contra Deus, e murmura contra Deus, e questiona Deus. Mas aí, quando nós chegamos no capítulo 29 de Jó, depois de todas aquelas discussões com seus amigos, Jó tenta recuperar as boas memórias, período que ele foi feliz, como se estivesse dizendo: eu já fui feliz, mas agora eu sou um entre os mais infelizes de todos os homens. E aí então, no capítulo 30 de Jó, ele lamenta a miséria em que caiu. Ele chora amargamente, lamenta, murmura. E no capítulo 31 de Jó, aqui nós vemos praticamente o fundo do poço. É quando ele, se por um lado vai até as profundezas da sua alma, questionando Deus, lamentando por tudo que estava atravessando, tentando recuperar memórias de tempos passados em que ele era feliz. Agora, no capítulo 1, Jó está arrogante, Jó está bravo, irado contra Deus. E nessa
ira toda. Olha o que diz o capítulo 32 ao capítulo 37 de Jó. Nesses capítulos, Eliú, que não é apresentado como um profeta, mas age como se fosse um, repreende duramente Jó, com essas palavras, verso 1 e verso 2. Olha o que ele diz: Eliú repreende Jó por se julgar mais justo do que Deus. Cessaram aqueles 3 homens, os seus amigos, de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú o repreende por essa tentativa de se apresentar como se ele fosse superior a Deus nos seus juízos, nas suas compreensões a respeito da vida, mas também Eliú revela o contrário, o oposto, que Deus, na verdade, ele é superior ao homem, ele é superior à história do homem, ele governa os caminhos do homem, ele tem conhecimento de toda a história do homem. Ainda no capítulo 33, verso 12: nisto não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Capítulo 33, verso 12. E até o capítulo 37, Eliú está repreendendo Jó, está corrigindo a teologia de Jó, está falando a respeito de Deus, de quem Deus é, de como Deus age, e no final do discurso de Eliú, agora quem entra em cena é o próprio Deus. Capítulo 38. Era isso que Jó queria, não era verdade? Olha o que diz, por exemplo, no capítulo 31, verso 35. Capítulo 31, verso 35: tomara eu tivesse como me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda. Jó chega a esse ponto, e aqui nós temos um ensaio daquilo que conhecemos de teologia da prosperidade, em que o homem se vê mais justo, ou tão justo, que Deus deve atender às suas reivindicações. É como se Deus tivesse alguma dívida com o homem, e o homem agora se opõe, se levanta contra Deus, e reivindica que Deus o responda, que Deus o abençoe. E foi assim que Jó se apresentou diante de Deus, que Deus venha e me responda. Ele tem a obrigação de me dar respostas. Pois bem, no capítulo 38, olha o que vai acontecer. Deus entra em cena, e entra num discurso, entra num debate com Jó. Ele anuncia no verso 3 a necessidade de Jó se preparar. Se ele quer debater com o Todo-Poderoso, então se prepare, Jó. Verso 3 do capítulo 38. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Como que Deus começa a contender com Jó? Do capítulo 38 até o capítulo 40, esses 3 capítulos, são capítulos nos quais Deus faz inúmeras perguntas para ele. Só perguntas. E para começar, a primeira pergunta que Deus faz para ele, verso 4: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-mo se tens conhecimento. Foi assim que Deus entrou em debate com Jó. E é por isso que depois de todas essas perguntas, chegamos agora no capítulo 40 que nós lemos, verso 3 ao verso 5. Olha o que diz o verso 3: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Põe uma mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Aqui nós vemos uma reação de Jó, de um homem humilhado pela sabedoria divina, quebrantado diante do poder divino, acuado pela presença, a majestade e a perfeição dos juízos de Deus. Por isso a sua reação é esta, de humilhação e de contrição na presença de Deus. E nesta passagem, Jó faz 2 compromissos. O primeiro compromisso está aí no verso 4 do capítulo 40. Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Jó
reconheceu a sua indignidade diante de Deus. Apesar do testemunho de ser um homem íntegro e reto, ele não tinha qualquer direito de questionar os caminhos de Deus. Ele não tinha esse direito de questionar os caminhos de Deus, por isso decidiu se calar, colocando as mãos na boca. Lá no capítulo 29 de Jó, nós vemos uma referência sobre essa prática de colocar as mãos na boca. Os nobres entravam numa assembleia, verso 9 do capítulo 29, e a atitude deles diante da autoridade era de tapar a boca, colocar as mãos sobre os seus lábios, como se estivesse dizendo: eu não estou na mesma condição do que ti para contender, para questionar. E aqui Jó faz a mesma coisa diante de Deus. Ele coloca as mãos na boca, porque ele não se vê nem condição alguma de contender ou questionar a Deus por causa dos caminhos dele e da maneira pela qual ele age na nossa vida e através da nossa vida. Estava tudo em ordem na vida de Jó. De repente Deus autoriza Satanás vir tirar tudo dele. Jó questiona Deus, mas ele questiona Deus no momento da sua história onde ele não tinha a revelação do último capítulo. É como se você estivesse tentando interpretar um filme sem que ele tivesse acabado. Você precisa primeiro chegar no final para entender aquilo que estava passando entre o começo e o meio. E Jó, no meio, quer questionar a Deus, os caminhos de Deus, quando Deus estava agindo soberanamente e de maneira sábia na sua história. Então ele acata humildemente ao reconhecer a soberania do conhecimento de Deus e resolve se humilhar na presença dele. Ele não compreendia o que estava acontecendo na sua vida naquele momento, mas no final ele compreende. Olha o que ele diz no final da história, no capítulo 42, dos versos 1 ao verso 6. Olha o que ele vai falar. No final, Jó entendeu o que estava acontecendo, mas ali ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas tudo estava de acordo com os planos divinos. Tudo estava de acordo com aquilo que Deus queria fazer através da vida dele. Capítulo 42, versos 1 ao verso 6, dizem assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora caiu a ficha, agora Jó entendeu por que ele passou por tudo aquilo. Deus estava por caminhos que nós não entendemos de fato, mas Deus estava se revelando a Jó. E mais, lá na frente, através da morte de Jesus Cristo, Deus haveria de revelar na história da humanidade a maior prova de amor pelos eleitos. E foi através do seu sofrimento na cruz, foi através da humilhação do seu Filho, que estava com ele nos céus, rodeado de glória, reconhecido na sua majestade, e que deixa os céus para ser humilhado pelos homens. Mas esse foi o caminho que Deus escolheu para revelar à humanidade a salvação dos eleitos, a constituição do povo para si. Foi através de Jesus Cristo que nós obtivemos tão grande salvação, que os nossos pecados foram perdoados, e é por isso que hoje temos a certeza da nossa salvação e a esperança da vida eterna. Muitas vezes não compreendemos por que Deus age como Ele age e por que Ele não poderia agir de outro modo. Mas uma coisa Jó descobre aqui na história da sua vida, que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, e que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que se nós tivéssemos o poder de Deus, nós faríamos tudo diferente, mas se nós tivéssemos a sabedoria de Deus, nós faríamos tudo da mesma forma. Deus é sábio em todos os seus caminhos, e embora
não tenhamos a compreensão exata de tudo o que acontece em nossa volta, conosco ou com pessoas que nós amamos. Uma coisa nós precisamos entender na história de Jó, que Deus sabe o que está fazendo e que no final Ele haverá de revelar quem Ele é e a glória do seu nome, mesmo através do sofrimento. Por isso, o primeiro compromisso de Jó, quando ele reconhece tamanha sabedoria divina, é de se humilhar na presença de Deus, dizendo: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Verso 4. O segundo compromisso que Jó faz diante de Deus, uma vez confrontado por essa sabedoria divina, está no verso 5, quando ele diz: uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Não prosseguirei. Aqui ele se comprometeu a não se precipitar mais com os lábios e parar de questionar os caminhos de Deus. Jó prometeu não dizer mais nada. Ele havia sido silenciado e humilhado e sabia que qualquer outra coisa que dissesse só mostraria mais ignorância e mais irreverência para com Deus. Então, sabiamente, ele preferiu ficar em silêncio. Silêncio este que não tem nenhuma referência, relação com a necessidade da oração. Nós precisamos sim orar, precisamos sempre falar com o Pai, assim como Paulo instruiu em 1 Tessalonicenses 5,17, orando sem cessar. Esse silêncio aqui, ele diz respeito a essa atitude de submissão, de contrição, de humilhação na presença de Deus, jamais questionando os caminhos dele, jamais questionando o modo pelo qual ele está agindo na história da minha vida, na história da sua vida e também na história desta igreja. No final, se ele quiser, haveremos de compreender e haveremos, a semelhança de Jó, de glorificá-lo, porque ele haverá de fazer isso através de nós e em nós também. Ele percebeu que naquele momento era momento de se arrepender, pois reconheceu ter se precipitado 2 vezes, para as quais declarou também 2 vezes, não replicarei, e depois ele insiste, não prosseguirei, pararei por aqui. Não tenho que questionar a Deus, não tenho que contender com Ele. Ele percebeu que era momento de parar, se quebrantar, se render aos pensamentos mais elevados e à sabedoria mais profunda que não poderia alcançar. O que nós podemos aprender dessa história de Jó antes de entrarmos nas aplicações? Podemos aprender pelo menos 5 coisas com essa história. Primeiro, aprendemos que, embora não possamos entender todos os feitos de Deus, podemos confiar nele. Nós não entendemos muitas coisas que se passam na nossa vida, mas isso não nos dá nenhuma oportunidade, não nos deve dar nenhuma oportunidade para questionar a Deus, para desconfiar da sua sabedoria. Pelo contrário, somos aqui desafiados a confiar no Senhor. Eu e você somos instruídos nas nossas dúvidas, nas nossas inquietações, nas nossas incertezas, quem sabe na nossa ira, na nossa indignação, a confiar em Deus e a dizer: Deus, eu não entendo nada que o Senhor está fazendo nesse momento da minha vida, eu não sei porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, mas uma coisa eu sei, que o Senhor é perfeito em todos os seus juízos. Eu me humilho diante da sua presença e sei que o Senhor haverá de glorificar o seu nome através de tudo isso que eu estou vivendo. Esta é uma tremenda oportunidade de fazermos como Jó, de nos calarmos, ou seja, de nos humilharmos na presença de Deus. Ao invés de contendermos com o Senhor, de nos humilharmos com orações, jejuns, buscando a presença do Senhor. Foi isso que Jó fez. Aprendemos também que o sofrimento humano é um dos meios pelos quais Deus revela os seus planos, também exalta o seu nome. Aprendemos que a vida e tudo o que a cerca não pode ser completamente controlada por nós. Nós não podemos controlar todas as nossas circunstâncias. Nós ouvimos isso praticamente como um jargão no meio evangélico brasileiro.
Nós não podemos controlar as nossas circunstâncias, mas quando nós atravessamos por determinadas situações, uma crise financeira, uma instabilidade na família, um abalo emocional, a perda de um ente querido, é nessas horas que nós percebemos que nós, definitivamente, não temos controle do que se passa na nossa vida. Às vezes, temos a experiência que Davi teve no Salmo 30, quando diz lá no texto: dizia eu na minha prosperidade, jamais seria abalado. Quantas e quantas vezes tentamos nos amparar, escorados nos nossos títulos acadêmicos, na nossa estabilidade financeira, no nosso emprego, na paz da nossa família, para tentar afirmar como será o dia da manhã. Irmãos, nós não sabemos o dia da manhã. Nós estamos aqui reunidos, sairemos daqui, talvez alguns vão para alguns lugares comer, outros vão direto para casa. Nós não sabemos o que acontecerá conosco. Não sabemos. Porque nós não temos controle daquilo que se passa na nossa vida. É em momentos como esses que descobrimos que somos muito mais vulneráveis, ignorantes e frágeis do que podemos imaginar. Por isso, dependemos daquilo que Deus planejou e deseja realizar em nós. Quem sabe esta palavra seja uma palavra de alerta quanto à necessidade de buscarmos a Deus e de confiarmos nele a despeito das nossas circunstâncias. Como disse Salomão, lá em 1 Crônicas: Senhor, não me dê a riqueza para que eu não me esqueça de Ti, e não me deixe passar necessidade para que eu não venha profanar o Seu nome. Dá-me aquilo que é suficiente. Se temos muito, temos que tomar cuidado. Se temos pouco, temos que tomar cuidado, porque a nossa satisfação está no Deus que assiste a nossa vida. Também aprendemos que Satanás existe. Embora isso não é muito falado na tradição presbiteriana, Satanás existe. E ele age de maneira organizada contra os eleitos de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus. E precisamos ficar atentos àquilo que Satanás está fazendo contra nós. Mas é importante também dizer que a ação de Satanás, ela não é completamente livre. Satanás está amarrado. Sua ação, ela é limitada. E tudo o que ele faz é com a permissão de Deus. Então nós não temos que temê-lo, porque aquele que governa, inclusive os nossos inimigos, é aquele que planejou a nossa salvação, é aquele que em Cristo Jesus nos garante a libertação, a solução, a paz e, acima de tudo isso, a salvação. E é nesse sentido que eu completo a quinta consideração a respeito daquilo que podemos aprender nessa passagem: a pessoa do Senhor Jesus. Aprendemos, sim, que o Senhor Jesus, através dos seus sofrimentos, Ele passou a entender muito mais, como diz o autor de Hebreus, o que é o sofrimento humano, porque Ele sofreu todas as tentações, foi humilhado como escravo, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, humilhado pelos homens na cruz. E foi exatamente através do sofrimento de Jesus Cristo que Deus revelou a sua glória e manifestou a sua salvação. Então, trazendo como aplicação para nós tudo isso, eu quero fazer algumas considerações finais. Primeiro, quando nós devemos nos calar diante de Deus? Quando nós reconhecemos a nossa ignorância diante dos pensamentos de Deus. Deus sabe de coisas que nós não podemos compreender agora, e não nos foi revelado. Nós somos, nesse sentido, ignorantes, nós não temos o conhecimento de Deus. Se tivéssemos o conhecimento de Deus, se entendêssemos todos os seus caminhos, não seríamos homens, seríamos deuses. Mas como homens somos limitados. Como homens não temos compreensão de tudo o que se passa na mente de Deus. E é por isso que somos desesperadamente dependentes dEle. É por isso que desesperadamente precisamos recorrer a Ele e dizer: Senhor, segure as minhas mãos e me ajude e me sustente, porque o Senhor é tudo de mais precioso que eu tenho. Quando necessitamos nos calar diante de Deus,
quando também reconhecemos que somos incomparavelmente inferiores, sem direito algum para exigir qualquer bem ou satisfação dele. Jó, por um momento, achou que era mais justo do que Deus. Eliú teve que dizer: você está enganado, Deus é maior do que todos os homens. Nós somos muito pequenos, irmãos. Quem somos nós para dizermos a Deus em oração: eu exijo que o Senhor me abençoe? Se o Senhor quiser, Ele vai nos abençoar. Se o Senhor não quiser, Ele não vai nos abençoar. E ainda assim, devemos honra ao seu nome, devemos glória ao seu nome, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e é nele que reside toda a sabedoria, é nele que reside todo o poder, e Ele soberanamente governa a nossa vida. Quando devemos nos calar diante de Deus? Quando reconhecemos que tudo o que Ele faz é parte de um plano maior do que conseguimos compreender. Jó entrou naquela confusão, naquela crise que eu e você não poucas vezes entramos no decorrer da história da nossa vida, porque insistentemente estamos tentando decifrar a mente de Deus, compreender os caminhos de Deus, olhando apenas para uma peça de um quebra-cabeça. Você pega uma peça de quebra-cabeça, você olha, você não consegue, por aquela peça, discernir tudo o que envolve aquela peça, a menos que você veja todo o quebra-cabeça montado. E foi isso que aconteceu com Jó, lá no final da sua vida, no capítulo 42, quando ele diz: Senhor, eu falei coisas que eu não entendia, porque eu só te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos como que te veem, agora eu entendo como o Senhor age, como o Senhor manifesta a sua glória e a sua sabedoria. Devemos nos calar, porque nós não compreendemos tudo aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Também devemos nos calar quando reconhecemos que Ele tem toda a autoridade e liberdade para fazer tudo o que deseja fazer para exaltar o seu nome, inclusive através do nosso sofrimento. Você percebe que Jó, sendo reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, ainda assim, diversos males o alcançaram. E essa história de que crente não adoece, de que crente não passa por tribulações, crente não perde o emprego, isso é falsa doutrina, meus irmãos. Porque não diz respeito aqui às nossas circunstâncias, diz mais respeito a quem Deus é e o que Ele quer fazer. E por isso Ele é digno de ser adorado, mesmo quando as coisas entre nós, quando os nossos interesses não são atendidos, ainda assim, Deus é digno de receber toda a nossa adoração. Jó não entendia, mas agora ele entendeu isso, que não tem nada a ver com o nosso bem ou mal-estar, mas de quem Deus é, e é por isso que ele o adorou no final. Também devemos nos calar quando reconhecemos o nosso pecado e carecemos de perdão. Quem sabe esta é a sua necessidade nesta hora, de pedir a Deus que perdoe a sua vida por todos os pecados que você cometeu e que nesse momento você se humilha diante dele em oração, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, que o Senhor manifeste sobre mim a sua bênção, me dê o perdão, porque eu careço disso, Senhor, eu careço disso.